Eu sinto muito. Essa primeira frase do Ho'oponopono está relacionada a sentir. Essa palavra veio da tradução de uma palavra do inglês que significa I am sorry, que tem o sentido de uma certa tristeza, arrependimento, até mesmo de uma angústia. Eu fiz 2 vídeos falando sobre como praticar o Ho'oponopono. Uma delas é interna e a outra é externa. A prática interna está relacionada aos momentos que você olha para o que está acontecendo dentro de você. E você está em um local onde você tem melhor controle dos estímulos externos. Por isso que eu falo que ela é interna, né? Por exemplo, quando você está sozinho no quarto, ou sei lá, você está trabalhando, estudando, e aí você começa a sentir alguma coisa, você começa a fazer esse trabalho interno. Quando você está fazendo alguma atividade assim que os estímulos externos são maiores, aí você tem que fazer essa prática externa. Nesse primeiro vídeo eu falo sobre o despertar do poder do Ho'oponopono, onde você também precisa despertar a sua criança interior. Essa prática está relacionada com a frase do Buda: o seu pior inimigo não pode lhe machucar mais do que os seus piores pensamentos. Então, a capacidade de reconhecer que seus pensamentos estão lhe causando mal e tomar responsabilidade sobre isso é o sentido da frase eu sinto muito. Essa capacidade de se responsabilizar que você é a pessoa que está cultivando, alimentando seus pensamentos. Isso é a grande mudança que o Ho'oponopono traz, porque aqui você tem que reconhecer que se você é responsável em causar isso, você também é responsável em mudar isso. Na lei da atração diz que você atrai o que você está vibrando. Então, se você quer mudar o que você está recebendo, você precisa tomar as rédeas do que você está pensando e começar a decidir o que você vai vibrar. Por isso o Ho'oponopono também está relacionada com a lei da atração, porque removendo os pensamentos negativos, crenças limitantes, assim, naturalmente você vai começar a atrair o que tem de melhor, o que há de disponível para você. E você precisa aprender a sentir o que você está vibrando. Se você está vibrando algo negativo, com certeza você precisa purificar isso. Então a frase eu sinto muito está relacionado ao fato de você tomar consciência e responsabilidade pelas coisas que você anda vibrando. O Ho'oponopono é um poderoso processo de perdão e libertação. Aí você vai limpar sua mente, crenças, pensamentos, as memórias que ficam assim bloqueando você. O Ho'oponopono ensinado pelo Dr. Heal Len está relacionado para você fazer assim um trabalho interior. Porque o que acontece do lado de fora, o seu exterior, acaba sendo um reflexo do que acontece dentro de você. Mas aqui começa a vir a mudança. E por que assim que eu comecei com a prática interna? Porque você precisa começar a aprender a observar, a escutar, sem reagir. Sem reagir. Esse é o primeiro passo, você aprender a sentir, aprender a sentir. Aí você vai decidir o que faz depois que você sente. A gente tem assim uma mente turbulenta, a mente tagarela que não para, a mente acelerada, né? E aí, muitas vezes quando você vai ver, você está fazendo coisa assim, você é um fantoche, né? Da sua mente fica falando, vai, faz isso, faz aquilo, vai para lá, vai para cá. A mente manda pensamentos negativos e você não consegue controlar eles, né? Então, antes de conseguir sentir e tomar uma direção, você precisa aprender a observar sem reagir, apenas observar. Aprender a estar plenamente atento, sem reagir, a observar as coisas como elas se apresentam para você. Analisar o que você sente de ruim, porque pode ter uma informação ali, um sinal. Mas se algo ruim está vindo, você também precisa assumir a responsabilidade, porque se você está traindo isso, você também precisa tomar um cuidado extra, você precisa purificar, mas é você que está traindo isso. Então você tem que aprender a observar as coisas negativas. Por que eu estou sentindo uma coisa negativa dentro de mim? E assim, é um processo. No início você nem percebe, né? Então você vai praticando Ho'oponopono.
Mas se você sente, às vezes isso daí é um alerta para você. Então sente, observa, sem reagir. Tenta interpretar o que você está sentindo. Você também pode dividir o que você sente como coisas do passado, do presente e até mesmo sinais para um futuro. Podemos sentir coisas que estão assim diretamente relacionadas com o que é nosso. Sim, nossos pensamentos, nossas emoções, o nosso corpo, as coisas, a gente sente coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A gente pode sentir coisas que não estão diretamente relacionadas com o que é nosso. Pensamentos que não são nossos, emoções, a gente sente algumas coisas diferentes ao nosso redor. A gente pode também classificar o que a gente pode sentir pela intensidade. Pode ser algo bem sutil, algo muito sutil. Ou pode ser, você pode sentir um negócio forte, extremamente forte, algo intenso, né? Você sente aquele negócio e fala, nossa, que é isso? A gente também pode falar da qualidade do que a gente pode sentir. Porque às vezes a gente pode sentir coisas boas que realmente são coisas boas. Só que às vezes a gente sente coisas boas que na verdade, sabe, não é tão boa, né? A gente acha, né? Mas caramba, né? Chega lá no final você descobre que aquele negócio que você achava que era bom se torna ruim. Aí tem aquele velho ditado, né? Comprando gato por lebre. Gato por lebre, né? Coitado do gato e da lebre, né? Mas, enfim. Você pode sentir, assim, coisas ruins que são ruins. Mas você também pode sentir coisa ruim que, sei lá, no final se torna boa, né? Aí, falando sobre coisas ruins que se tornam boas, tem um filme famoso na Índia que é considerado, assim, um clássico, né? Um Cantando na Chuva. E até hoje existem alguns cinemas que você consegue ir lá assistir. Chama Diwali Dulhania Le Jayenge. Na Índia, todos os filmes assim têm uma história, uma moral. Eles sempre colocam várias frases espiritualizadas, motivacionais, né? E esse filme, eu lembro quando eu assisti, tinha essa frase, eu falei, caramba, né? E nesse filme é mais ou menos assim, né? Se você tá no caminho errado, no começo pode parecer assim tudo certo, sucesso, felicidade, mas lá na frente as coisas começam a inverter e você acaba perdendo, dá tudo errado. Agora, se você estiver no caminho certo, às vezes no começo pode dar tudo errado, você enfrenta um monte de questão, problema, mas lá no final você vence, dá tudo certo. Então, o estudo das coisas que a gente sente é muito importante. Se a gente pudesse compreender 100% das coisas que a gente sente, nós poderíamos tomar assim decisões muito perfeitas, muito corretas. O Buda fala sobre a origem do sofrimento, e uma das origens do sofrimento é o desejo do controle, é não aceitar as coisas como elas se apresentam para nós. O desejo de que tudo deve acontecer como a gente quer. A nossa vida é cheia de obstáculos. Você pode querer assim passar assim pelos obstáculos assim como se fosse trombando nas pedras, né? Passando, atropelando tudo. Você pode passar por elas como se fosse um rio, né? Que gentilmente vai passando pelas pedras e seguindo o seu caminho. Então é importante conseguir aprender a observar e sentir. Observar sem julgar. Em cada momento, em cada sensação existe um mundo de informações. Não é porque você teve uma sensação ruim, um pensamento ruim, que eles são ruins. Pode ser que por trás desse pensamento exista uma informação importante para você. Mas é importante lembrar que se for algo ruim, você pega a informação e depois purifica ele. Você também pode sentir coisas conhecidas e coisas desconhecidas. Coisas que a gente vê e coisas que a gente não vê. Então, sentir parece que é uma coisa simples, mas compreender o que você sente, compreender assim realmente é outra coisa. Mas a mágica do Ho'oponopono é que você pode aplicar ele sem conseguir exatamente definir o significado do que você está sentindo. Se é negativo, você tem que purificar. Se você sente dentro de você, é porque de alguma forma isso também reverbera dentro de você, está vibrando dentro de você. Pode ser que você nem saiba o porquê isso está dentro de você. Pode ser que você não sabe assim de onde veio,
Mas já que está dentro de você, bora purificar. Para que o Ho'oponopono funcione, o importante é você verdadeiramente sentir. Como o Ho'oponopono está relacionado a um processo de cura, de libertação, de perdão, aqui a gente vai falar mais em relação às coisas que você sente, mais no sentido negativo, assim, uma tristeza, uma angústia, alguma coisa que está te incomodando. Com o Ho'oponopono, você tem que compreender que se alguma coisa está chegando até você, é porque você de alguma forma atraiu isso. Você está vibrando isso e você acaba atraindo isso. Isso faz com que você veja as coisas com mais responsabilidades. Você que está atraindo. Quando a gente fala sobre intensidade, qualidade do que você sente, a gente pode sentir assim uma negatividade, às vezes uma tristeza, um incômodo, né? Outra coisa, a gente tá passando por um problema físico, assim, alguma coisa difícil, uma dor, um problema de saúde que já existe há muito tempo, que a gente tem que tomar medicamentos fortíssimos para tentar suportar a dor, algo muito difícil. Às vezes pode ser que a dor também nem seja física, né? Seja uma dor interior, assim, mas uma tristeza insuportável, né? E eu tenho certeza que quando às vezes a gente fala sobre essas coisas do Ho'oponopono, de uma certa maneira, às vezes é difícil também você entender, ou porque assim fica de uma forma muito generalizada, né? Então às vezes eu estou falando aqui e não faz sentido para você, ou é muito superficial, porque o que você está vivenciando é algo muito profundo, né? Então pode ser que você já tentou, você está tentando fazer o Ho'oponopono e assim aí você acaba não sentindo diferença. Então eu preciso falar um pouco mais sobre o karma, a lei que diz que para toda ação existe uma reação. Eu tenho que falar sobre o karma na lei da atração, porque existe algo acontecendo com você agora. E a lei do karma pode, de uma certa forma, trazer um melhor entendimento das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Eu costumo dizer que é um entendimento psicológico, um conforto intelectual, né? Um conforto psicológico. Se você conseguir encontrar um porquê, psicologicamente falando, vai te trazer um certo nível de paz. Eu digo psicológico porque pode ser que você não acredite na lei do karma, e assim, daí a gente começa a falar sobre vidas passadas, e é algo assim teórico, porque para você conseguir compreender isso, você teria que ver, né? Você teria que não só sentir, você teria que ter certeza, e para ter certeza que você teve vidas passadas, você tem que conseguir ver que isso é uma realidade. Mas psicologicamente, a lei do karma e a teoria das vidas passadas pode te ajudar a tentar compreender o que está acontecendo com você agora. A gente tem um tipo de yoga que a gente chama de Bhakti Yoga, o yoga do coração, da devoção. Quando a gente fala em devoção, a gente meio que começa a falar um pouco também sobre religião, de fé. Eu sempre evito falar sobre religião porque o objetivo do meu canal, o objetivo dos meus vídeos não é discutir crenças, religiões. O objetivo é que você conheça técnicas universais que vão ajudar você a viver melhor. Que foi dessa forma que eu também conheci e eu utilizo essas técnicas para viver melhor. Então, se você tem fé, se você acredita que você está vivendo algo porque é importante, que você precisa passar por isso, você não precisa entender mais nada, porque você permite, você aceita, você confia, você entrega. Nas minhas meditações guiadas do Yoga Nidra, eu trabalho bastante com as palavras permite, aceita, deixe ir, entrega. A gente sempre quer ter controle de todos os resultados. Quando você entra no fluxo, onde você permite que as coisas aconteçam e você começa a aceitar, grandes mudanças também acontecem. Lembra da frase do filme? Não é porque algo ruim aconteceu na sua vida que você bloqueia, você quer controlar, não deixa nada acontecer, né? Mas talvez isso é uma etapa que lá na frente você vai vencer. Essa tentativa de bloqueio faz com que você alimente medo, né? Você vai cultivando medo e aí você começa a vibrar medo, daí você acaba atraindo medo. Então é um desafio você começar a permitir.
Quando você não permite, você bloqueia a lei das infinitas possibilidades. Se você quer atrair alguma coisa nova para sua vida, você tem que permitir. Eu digo permitir com discernimento. Lembra que eu comecei falando assim, você precisa compreender o que você sente. Então isso é uma prática, você vai permitir, vai sentir algo e não vai dar certo. Aí você permite de novo, sente algo, o que é isso? Não dá certo. Aí você começa a pensar assim, acho que não é por aqui. Mas se você sente que está certo e você permite de novo, você pergunta, por que isso está vindo para mim? Por que isso continua vindo para mim? Continua aparecendo. O que eu devo fazer com isso? O que eu faço com isso, né? Como você está sentindo, vai purificando e vai purificando, vai fazendo Ho'oponopono. Você pode, sim, você às vezes não entende o que está acontecendo, mas se está vindo algo negativo, purifique. Isso é uma prática para você aprender a compreender o que você sente. Então, permitir, aceitar, confiar. Confiar tem muito a ver com a fé. Você pode tomar, assim, você toma todos os cuidados, você sai de casa e toma todos os cuidados, mas você não sabe o que vai acontecer. Então você ainda sai com uma confiança ou com a fé de que nada vai acontecer. Se a gente fosse viver achando assim que sempre pode acontecer algo ruim com a gente não consegue viver. Então, para sair de casa, até assim inconscientemente, você tem fé de que nada de ruim vai acontecer. Então a fé está presente conosco a todo momento. Só que esse tipo de fé do dia a dia, de que tudo vai dar certo, a gente já está até acostumado. Agora, quando um desafio aparece, né, essa sensação ruim aparece, assim, bem forte, né? A nossa fé vai embora, o permite vai embora, o aceita vai embora, o confia vai embora. Então o karma ajuda você, pelo menos no nível intelectual, mental, psicológico, a ver as coisas de uma outra forma. A gente poderia dizer que existem karmas que a gente precisa viver ele. Eles fazem parte de uma escolha que a gente fez muito antes da gente estar aqui, que está relacionado ao nosso propósito de vida, ao propósito existencial, o nosso Dharma. A gente escolheu fazer algumas coisas e que agora a gente está colhendo os frutos dessas nossas escolhas. O karma que a gente produz pode ser colhido nesse exato momento. Você coloca sal na comida, depois você vai lá comer, você vai almoçar, jantar e descobre que a comida ficou salgada. Você pode plantar um karma e às vezes você não colhe ele tão cedo. Talvez você colha ele numa outra vida. Então por isso que tem muita gente que faz um monte de coisa e nada dá errado. Você fala, mas por que ele faz essas coisas e não acontece nada? Então talvez seja um karma que ele vai colher em uma outra vida. E às vezes a gente está fazendo coisas boas ou coisas ruins que na realidade a gente só está equilibrando os nossos karmas. Digamos assim, é quase como se a gente tivesse um crédito, né? A gente está usando os nossos créditos. Então pensando assim, nesse exato momento, você provavelmente está colhendo os frutos do seu karma. A gente pode dizer que você pode colher 100%. Você pode colher parcialmente o seu karma. Ou você pode equilibrar o seu karma e não precisar viver ele, ou quase você consegue anular o seu karma. Mas pode significar que ele deixa de existir, ou pode significar só que você vai vivenciar ele num outro futuro, num futuro próximo. Olha, isso pode ser, posso dizer que é uma teoria, mas se você pensar assim, vai trazer um certo conforto psicológico. Que conforto, né? Você fala assim, tá falando de conforto. O conforto que você tira esse peso da sua mente, das suas costas, né? A gente sofre muito procurando um motivo, um culpado. Por quê? Por que isso está acontecendo comigo? E muitas vezes a gente não encontra um porquê. Na teoria do karma, teoricamente você acha um porquê. Um porquê que vai te dar um conforto psicológico. Agora, para os seus diferentes karmas, você pode usar o seu Ho'oponopono. Se você está sentindo uma negatividade interior e você acredita que você está vivendo assim, um karma ruim, que você tem que passar assim, nesse karma, experienciar ele 100% do seu karma, a prática do Ho'oponopono não vai diminuir ele, digamos assim, o peso do karma, mas com certeza uma mente mais tranquila, menos agitada,
você cultivando o perdão, o amor, a gratidão, então você vai vivenciar esse karma e vai ter um peso diferente. Imagina ao contrário, você tem que passar, assim, passando o seu karma, assim, cheio de raiva, ódio, sentimento de injustiça, de vingança. Então, nesse caso, onde você não consegue mudar o karma, o Ho'oponopono vai ser um companheiro, um amigo, que vai te dar força para que você possa vivenciar, superar, vencer esse momento. Pode ser que você esteja praticando o Ho'oponopono e aí você percebe que está diminuindo, né? Que parece que esse karma está sendo diluído através do perdão. Eu posso dizer que o que eu tenho visto, o que eu escuto de relato das pessoas é que elas estão superando as suas dificuldades com o Ho'oponopono, né? Transmutando seus karmas e tendo uma virada na sua vida. Em último, que são os grandes casos onde a gente pode dizer os milagres, as mágicas do Ho'oponopono, é quando as pessoas aplicam o Ho'oponopono, e tem essa transformação de 100% do seu karma. Eu tenho que fazer uma pausa aqui, né? Porque quando a gente começa a falar dessa forma, a gente foi treinado, né? Eu uso a palavra sempre treinado. A gente foi treinado para pensar de uma forma competitiva. Então, quando eu falo do karma assim inconscientemente pode gerar um desejo, né? Um desejo incontrolável, né? Eu quero atingir 100% da resolução do meu desejo, né? E aí esse desejo incontrolável gera mais frustração, mais sofrimento. Então as palavras permita, aceite, confia, entrega são muito importantes. São raras as pessoas que são capazes de fazer uma leitura completa do que está acontecendo com seu karma nesse exato momento. Assim, tentar compreender 100% pode gerar muito sofrimento. Então eu volto lá no Bhakti Yoga, no Yoga do coração, no Yoga da devoção, na fé. Sempre tente sentir no seu coração. Leva para o seu coração. No seu coração você vai conseguir acolher todas as dificuldades, os desafios. Na mente, né, na cabeça, tudo fica muito pesado. Uma das coisas que me encantaram no Ho'oponopono é isso, é a capacidade de você trazer para o coração e praticar o perdão, o amor, a gratidão. E dentro de tudo isso é importante você sentir. Você tem que sentir de verdade. Eu disse lá no meu outro vídeo que tem coisas que a gente não consegue sentir. A gente foge, a gente bebe, a gente come, a gente briga, a gente vai pra festa, a gente se enche de um monte de coisa, a gente compra coisas, né? A gente faz tudo isso porque que a gente não consegue sentir. A gente quer cobrir o que a gente está sentindo. Então eu tenho uma meditação guiada do Ho'oponopono no meu canal, né? Assista ela, pratica ela. Eu digo para você permitir o que você estiver sentindo. Busque sentir. Permita sentir. Somente sentindo de verdade você será capaz de perdoar. Se você não sentir, se você não encontrar esse sentimento, esse karma, como é que você vai pedir perdão? Se você não sente ele de verdade, como que você consegue transmutar isso? Você tenta sentir, mas você não quer sentir, você bloqueia, né? Sinta e diga, eu sinto muito, eu sinto muito. No budismo tibetano existe uma prática que se chama bodhicitta, que é desenvolver uma mente estabelecida numa grande compaixão. Então, a prática do sentir deve ser feita através do coração, com empatia, com compaixão. Se você conseguir assim sentir com compaixão, com empatia, com amor, pode ser o que você sentir, você sempre vai conseguir ter uma clareza em compreender o significado do que você está sentindo. Quando você estiver conseguindo sentir tudo com compaixão, o processo de purificação será perfeito. No Bhakti Yoga, no Yoga da devoção, o objetivo final é você sentir que tudo flui através do coração. Assim, os nossos problemas geralmente estão relacionados a tentar controlar com a razão. A entrega de que, independente do que você possa sentir, isso não está no nosso controle. O que está no nosso controle é permitir, aceitar, confiar
entregar. E quando essa confiança for plena, tudo começa a entrar em um alinhamento e a vida começa a seguir um fluxo de harmonia, de felicidade, mesmo num caminho cheio de pedras. No Bhakti Yoga, a confiança vem do saber que existe uma força muito maior, uma inteligência, uma fonte universal que está sempre presente, que está sempre pronta para nos apoiar, nos guiar, nos inspirar, nos elevar, nos ajudar, nos amar. Namastê! Eu sou Nandan. Essa prática do Ho'oponopono está muito relacionada a uma meditação. A meditação é a melhor forma para se aprender a sentir. Você fica sentado, sem se mover, somente observando e sentindo, sem julgar, observando seus pensamentos e as reações que ele causa no seu corpo, nas suas emoções. A gente diz que a gente deveria vir com um manual. Como que a gente funciona? Cadê esse manual? Então, a meditação é uma técnica para você observar como que a gente funciona em seu princípio. A gente não aprendeu, a gente já saiu andando, né? Como a gente não se mexe na meditação, a gente vai investigando essa relação da mente e do corpo. O Ho'oponopono é uma técnica de purificação. Então eu também queria te convidar a conhecer uma técnica de meditação, onde você vai aprender a investigar a origem de seus problemas. Dá uma olhada na descrição aqui embaixo, eu vou deixar um link para você conhecer o meu curso Aprenda Como Meditar. Na próxima aula eu vou falar sobre perdão. Perdão vai ser difícil. Você consegue perdoar? Então até lá. Aloha, namastê.